Para seguir Jesus, ele exigiu tudo, até a negação de si mesmo. Para seguir o diabo, ele permitiu tudo, até o ódio aos demônios. Qual foi a declaração mais intolerante de Jesus? Foi quando ele disse: "Não vos conheço, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Qual é a pergunta mais decisiva para se ver a questão da tolerância? É a seguinte: qual lugar é mais tolerante, o céu ou o inferno? E Satanás respondeu: "É o meu inferno, pois aqui eu deixo entrar todo mundo." E aí eu lhe digo que há trechos na Bíblia que dão a entender que essa questão da intolerância religiosa, isso aí não foi uma coisa muito bem assimilada pelos apóstolos após a fundação da igreja, e principalmente após a morte de Jesus. E por que isso aí? Por que aconteceu isso? Porque você deve se lembrar que após a morte de Jesus, após aquele período todo, que foi o Pentecostes, vem a Ascensão, vem tudo, que a igreja caminhou até a destruição de Jerusalém, você observa, com certeza, que os apóstolos não queriam mais qualquer relação com o judaísmo e não queriam infiltrados do judaísmo dentro da igreja. Ou seja, depois que o apóstolo São Paulo voltou até a Jerusalém para conversar com as colunas da igreja, que era Pedro, Tiago e João, aí foi conversar com eles, sobretudo Pedro e Tiago, e disse para eles, desmentiu Pedro cara a cara, combateu Pedro cara a cara. E porque Pedro estava querendo incorporar elementos do judaísmo dentro do cristianismo. Aí Paulo mostrou que não é possível, isso não era possível, que tinham que separar a igreja do judaísmo, porque o judaísmo iria trabalhar para destruir o cristianismo, não é? Como de fato quase todas as religiões que estão no mundo, eu acho que todas as religiões, todas, querem destruir o catolicismo, todas. Aliás, eu quero lhe dizer que uma vez eu namorei com uma adventista, e a adventista de 10 palavras que ela dizia, 11 era contra o catolicismo. Então as pessoas querem destruir o catolicismo. E o Testemunho de Jeová, eu digo isso porque eu já li livros deles, eles acham que a igreja católica é a igreja do diabo, é fundada pelo diabo. Então, quer dizer, não há como suportar um Testemunho de Jeová entre nós. E a Bíblia diz pelos apóstolos que não queriam qualquer relação com o judaísmo, porque o judaísmo se tornou perseguidor de matar cristãos. Então a intolerância religiosa começou aí, do cristianismo contra o judaísmo. E lá dentro do judaísmo, não sei se você sabe que existe um versículo, lá de um salmo, se eu não me engano é o Salmo 1, onde o povo judeu diz assim, o salmo diz assim: "Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores", não é? Não se assenta na roda dos escarnecedores. E esse texto é aquele texto que serviu de base para fazer aquela frase que diz: "Diz-me com quem andas, que dir-te-ei quem és", não é? Então, se nós temos dentro do nosso grupo um herege que prega uma doutrina completamente contrária à doutrina católica, nós temos autorização, inclusive autorização da igreja, autorização da nossa igreja, de que essa pessoa seja excomungada. Ela tem que ser tirada do grupo. Tem um texto lá na carta de Gálatas, que Paulo escreveu aos Gálatas, que diz: olha, se alguém vier dizendo qualquer outro evangelho para vocês, que não seja este mesmo que eu estou falando agora, e se eu mesmo voltar no futuro falando outro evangelho, que eu seja anátema. Isto é, qualquer pessoa que prega um evangelho diferente do nosso tem que ser anátema, ou seja, excomungada. Então eu acho que aí está a relação que nós precisamos ter no nosso coração com a intolerância. Nós precisamos ser intolerantes. Intolerância ao pecado, como você mesmo disse que detesta o pecado, é ser intolerante ao pecado. E qual é o pecado que nós estamos lutando aí? É o sacrilégio, é a heresia, é a apostasia, é tudo isso aí que nós estamos lutando. Então eu defendo que nós não podemos ter dentro do grupo pessoas de outra religião, ok? É por aí que a gente tem que começar, viu? Mas valeu, fica com Deus. Pessoal, eu vou passar esse áudiozinho para vocês, ilustrado por essa passagem bíblica que está aí, né? Da segunda carta de João. Eu vou passar para vocês, mas dando a seguinte informação. A gente aprendeu desde criança que tudo demais faz mal, né? Tudo demais é veneno, né? Você pode pensar aí numa coisa maravilhosa, como por exemplo, bananas. Uma fruta maravilhosa que dá todo tipo de vitamina para a saúde, né? Mas se você comer 50 bananas, isso vai lhe fazer mal, não é? Tudo na vida é assim, se for exagerado, faz mal. Então isso aí também se aplica às coisas espirituais. Também se aplica às coisas espirituais. E uma das coisas que a gente vê com mais clareza isso é a questão da tolerância religiosa, né? A tolerância religiosa, ela também tem um limite. Ela também tem um limite. Ou seja, a pessoa não pode ser 100% tolerante em todas as ocasiões. Tem que chegar um momento em que a pessoa dá um basta, dá um para, não é?
E para vocês terem uma ideia de como realmente a igreja primitiva, né, aquela igreja ainda do tempo dos apóstolos, era uma igreja que tinha esse limite da intolerância, ou o limite da tolerância, observe o que diz essa frase aí de São João. Observe o que ele diz. Ele está dizendo o quê? Olha, se alguém não vier a vocês trazendo esta doutrina, que doutrina? A doutrina católica. A doutrina católica. Então, se alguém não vier trazendo para vocês esta doutrina, não lhe deis as boas-vindas e nem o recebais em casa. Ou seja, não o recebais em casa, que pode ser nosso grupo, e nem lhe deis boas-vindas. Então isso aí para mim é o exemplo típico da tolerância que chega ao limite. A tolerância não pode tolerar isso, que alguém traga uma falsa doutrina aqui para dentro. É por essa razão que eu lutei com a Cláudia, para que o nosso amigo aí que saiu, realmente vá para o canto que ele quer dele, né? Que da igreja dele, do salão do reino, etc. Né? Então a gente precisa se lembrar que não temos como congregar todo mundo, porque as pessoas realmente não merecem estar juntas, levando mensagens falsas, né? Mensagens do diabo para dentro dos grupos, tá certo? Então é isso. Eu passei essa mensagem porque é bíblico, né? E vai ilustrar a nossa vida, tá certo? É isso aí. Fiquem com Deus. Saúde e paz, tudo de bom.